para o desenvolvimento do nosso país. Novos horizontes, e como o senhor bem comentava antes da gente começar a gravação, a partir do momento em que você estende essa ferramenta a mais brasileiros, você também começa a desonerar o próprio estado dos seus serviços. Você tem menos sobrecarga de transporte, de locomoção, de gastos mesmo nas estruturas do governo, não é isso, senador? Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, é claro que com a ampliação, com o maior conhecimento das tecnologias de comunicação e informação, elas já estão sendo incorporadas em todos os sistemas. Na área de saúde, por exemplo, não tem sentido algum uma pessoa se deslocar de uma cidade, vou dar o exemplo de Brasília, da cidade de Samambaia, da cidade de Gama, ou de Ceilândia, ou de Planaltina, para vir a um hospital marcar uma consulta. Com a informatização desses processos, qualquer cidadão com acesso à internet na sua casa, ele vai ali e ele marca a sua consulta. Com isso você vai estar desonerando, né, a rede pública de saúde. O mesmo exemplo eu dou para o transporte. No momento que a pessoa que teria que pegar um ônibus ou um carro, né, que são hoje atividades que poluem o meio ambiente em função da emissão de gases de efeito estufa, e que há essa necessidade de um deslocamento de 40, 50 quilômetros para marcar uma consulta, ou mesmo para o trabalho, quantas pessoas numa cidade como Brasília realizam trabalhos intelectuais, que muitas vezes se deslocam 30, 40, 50 quilômetros de uma cidade até o plano piloto para sentar à frente de um computador e trabalhar o dia todo num computador. É claro que a cidade do futuro, daqui a 5, um futuro próximo, daqui a 4, 8 anos, nós teremos uma cidade em que muitas dessas pessoas poderão trabalhar nas suas casas e enviarão por internet o produto dos seus trabalhos e receberão por produtividade, serão medidas, a sua atividade será medida pela sua produção, não necessitando de deslocamentos diários que gastam combustível, né, impactam a rede de transportes, poluem o meio ambiente. É claro que a cidade do futuro terá que incorporar necessariamente esses novos paradigmas, essas novas tecnologias. Isso não é nenhuma novidade e já existem cidades no mundo que fazem isso. Falando desses novos paradigmas, a própria relação do cidadão com o processo político. O senhor, quando o tema é reforma política, o senhor é defensor de outros instrumentos que aproximem o cidadão com iniciativas de leis populares, não é isso? Até que ponto a internet pode muda? O senhor que é senador, que tem esse contato com o eleitor no seu gabinete pela internet, como é que o senhor testemunha isso? Até que ponto isso pode mudar também? Não, a internet já mudou a relação dos políticos com o eleitorado, através das redes sociais. Nós somos cobrados, acompanhados permanentemente, diariamente, pelos cidadãos, pelos eleitores, não apenas do Distrito Federal, mas do Brasil todo e até do mundo. Muitas vezes eu faço um pronunciamento ou apresento um determinado projeto e recebo um comentário de uma pessoa que está no exterior, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Ásia. Ou seja, isso abriu fronteiras. E é claro que numa perspectiva de ampliar os instrumentos de participação popular, de democracia participativa, a internet é um instrumento cada vez maior. Agora, não pode ser um instrumento apenas para alguns, apenas para aqueles que podem pagar a internet. A internet tem que ser um instrumento de comunicação e de cidadania para todos. É essa a motivação da nossa proposta de emenda à Constituição, que quer incorporar a internet como um direito social na Constituição Federal. E para fechar a nossa entrevista, uma última perguntinha. No Plano Nacional de Banda Larga, a participação da Telebrás é uma questão que já gerou muita polêmica. O senhor acha que ela é um agente importante para viabilizar a infraestrutura em pontos como os da região norte, que sofre tanto com essa dificuldade? Considero que a Telebrás tem um papel importante a cumprir e entendo que o governo federal, através da presidente Dilma e através do ministro Paulo Bernardo, estão agindo corretamente ao exigir das empresas de telecomunicação uma velocidade maior para a internet banda larga de 1 megabyte pelo mesmo preço. Acho que este é um processo, este é um passo importante, mas considero que ainda é insuficiente. O fundamental é a gente garantir que todos os brasileiros tenham acesso à internet. E mesmo sendo barata,
R$ 35,00 ou R$ 29,00 se houver isenção de ICMS em alguns estados, alguns brasileiros ainda não terão acesso à internet porque não terão condições de pagar. Daí a importância de incluir como direito social na Constituição. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Nós estivemos conversando com o senador Rodrigo Hollenberg sobre essa possibilidade de alterar a Constituição Nacional e garantir o acesso à internet, um direito social para todos os cidadãos. Se você quiser entrar em contato conosco, assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.